É de dentro? Tá, para quem conseguir ligar o computador, trouxe o notebook, vai baixando aqui, tá? Em a letra B, por favor. Para ir adiantando, tem um pacote que vem tudo instalado, tá? A ferramenta já vem o SDK instalado para não ter problema. Tá, isso aqui eu tenho que confirmar. Se eu não me engano, 200 megas, então quando vocês baixam ainda tem que descompactar, então vai demorar, então não adianta ver isso enquanto eu vou falando, né, jovem? Para quem não me conhece, rapidinho, meu nome é Felipe, eu sou aqui do Centro de Informática, sou 8º período, estou formando esse ano, se vocês quiserem. E tive minha experiência Android, foi basicamente há um ano atrás que eu comecei a desenvolver, e principalmente nesse semestre que passou, que foi o desenvolvimento do aplicativo projetando, não sei se alguém viu aqui, mais do Buzon, já teve mais de 10 mil downloads, então tem um pouquinho de experiência que passar para vocês, e essa é uma hora eu vou tentar passar o máximo, vocês desenvolverem, que é muito legal. Para começar a apresentação, é uma apresentação de como surgiu, só para quem não conhece a plataforma. Aqui tem Android. Tem muita gente que não tem. O Android surgiu através de uma empresa, pode ter imagem aqui, né? Através de uma empresa chamada Android. Né? Desde 2003, eles estavam desenvolvendo um sistema mobile baseado em Linux. Né? Como a Google estava querendo entrar nesse mercado, já sabendo, né, no futuro, a Apple está desenvolvendo alguma coisa nisso, então ela comprou essa empresa que já tinha muita coisa pronta e foi desenvolver esse sistema internamente. E o que foi que ela fez? Levando essa empresa, o software que ela fabricava como carro-chefe, ela montou essa aliança com várias empresas de tecnologia, de telecomunicação, né, para formar um conglomerado que todas essas empresas utilizariam o Android. Por que eles iam utilizar o Android? Porque naquela época, toda empresa como Nokia, Samsung, ela tinha um sistema próprio. Ou seja, além de desenvolver o hardware, montar, ainda tinha que desenvolver um sistema para aquele smartphone específico. Que era muito custo, não valia a pena ficar nesse ecossistema. Então a Google propôs, olha, todo mundo usa o meu sistema, eu preparo, eu atualizo, né? E vocês sempre usam o mesmo sistema, os usuários vão gostar, vocês vão tirar o custo. Então foi ótimo, para a Google e para as empresas. Então a partir daí, eles desenvolveram o sistema, foi aprovado em 2008, e eles lançaram um Android open source. Todo mundo pode baixar até hoje. Né? Se não me engano, a licença é Apache 2.0. Vocês podem baixar, compilar pro, sei lá, qualquer celular que vocês tiverem. Vai dar trabalho, mas pode. A única coisa que a Google deu um pouquinho de controle é instalar a Play Store ou não. Que para você ter acesso ao Play Store no smartphone, né, caso a Samsung queira instalar o Android, mas tem acesso ao Play Store, eles têm que passar por certificar um sistema de certificação para ter a Play Store no seu smartphone. Beleza? Todo mundo pode copiar Android, mas para ter esse serviço da Google tem que passar por certificação. Passando aqui como funciona, como é a arquitetura do sistema Android. Vocês veem lá que é dividido em camadas. Tem camada de aplicações, a framework, as bibliotecas e o kernel Linux, que é mais embaixo, que não vai ver nada aqui, né? Porque é DevOps. Ninguém aqui quer fazer driver para Android. Aposto todo mundo aqui quer fazer um aplicativo e colocar para gestão. Lá em cima, a gente vê onde todos os aplicativos rodam, né?
o telefone, o browser, até o telefone, até o discador que vocês telefonam é um aplicativo. Até a home, aquela tela principal também é um aplicativo. Até porque você pode instalar outro aplicativo e mudar o tempo. Mais ou menos isso. Então tudo é baseado nisso. Tudo é baseado no aplicativo que você instala e muda alguma coisa. E esses aplicativos eles rodam em cima do framework que eles dão e provém vários gerenciadores. Você pode gerenciar a localização, pode gerenciar também recursos. Tudo é baseado, tudo que o aplicativo usa, ele vai usar a partir dessa framework. Certo? Tá para Android? Pode citar para aqui. E essa framework usa algumas bibliotecas que são nativas. Por exemplo, você quer instalar um banco de dados no seu aplicativo Android. Você pode. Agora, a única biblioteca nativa que existe é o SQLite. Você não vai instalar nenhum PostgreSQL instalar Android, até porque não consegue. Então, você tem que usar sempre as bibliotecas nativas. Caso você queira, por exemplo, se conectar com um banco mais quer, só se for externo. Interno, sei lá, não pode. Certo? Porque só existe essa biblioteca nativa, que é o SQLite. Vocês não estão conseguindo ver, né? Mas vou passar o link. É o primeiro que aparece. Para ir acompanhando aqui, melhor. Então, vocês já ouviram falar, e provavelmente, né, que Android é Java e que roda numa máquina virtual e que todo aplicativo roda na máquina virtual Java. Já ouviu falar? Só que não é bem assim. Não é uma máquina virtual como a gente tem no nosso computador. Até porque se fosse a mesma máquina virtual do nosso computador, ia ser bastante lento. Porque a gente já faz um programa para Java, que a gente já percebe que é lento. Imagina isso rodando no smartphone que tem recursos ilimitados. Então, a máquina virtual do Android é bastante otimizada. Tem um gerenciador de recursos bastante otimizado, até para memória, pouca memória e bom processamento. Então, quando você compila o seu código Java, que a maioria das aplicativos são escritos em Java, quando você compila o código Java, ele vai gerar um class, como gera sempre. Só que o Android, a framework Android, ele tem uma ferramenta específica que ele converte os bytecodes, que seria para a máquina virtual Java normal, para uma máquina chamada Dalvik. Não sei se é Dalvik, se é Dalvik, eu nunca sei disso. Ele converte esse código para um .dex, que é como se fosse um bytecode otimizado para a máquina virtual do Android. Vai consumir menos memória, vai consumir menos processamento e vai tentar também, por exemplo, porque quando você gera um Java é bem grande, mas também para ocupar menos espaço. Né? Se todos os aplicativos tivessem 40 megas, ia ser pau. Você ficar baixando 40 megas. Então, otimizado para pouca memória, para consumir menos espaço possível e menor processamento. Apesar de ele compilar para Java bytecode, ele converte esse bytecode para um específico, otimizado. Então, essa é a máquina virtual DAO que roda por trás do Android. Só que a gente já vem percebendo que alguns aplicativos não se dão muito bem, né? E Android, o Google também vem percebendo isso. Então, para manter vocês atualizados, o Dalvik, que não é a única máquina virtual do Android atualmente, agora existe também o ART, que foi introduzido no KitKat. Quem tem um smartphone com KitKat? Pronto. Vocês podem ter alguma configuração escondida aí que dá para você trocar o Dalvik para o ART. Eu vou mostrar o vídeo, mas não vale a pena aqui. Que é muito pouca a diferença. Você não consegue nem perceber. Mas é porque ainda está em desenvolvimento. Mas o que é diferente? Como a máquina virtual, Java normal, o Dalvik, ele não pré-compila o código.
né, em tempo de execução. Já o RT, ele pré-compila o código sempre, então ele vai ocupar mais espaço e compensação que ele vai consumir menos memória. É um pouco da animação, mas só para manter vocês atualizados como funciona, que existem várias máquinas virtuais. Para quem não conhece, é importante saber isso daqui. No início, o Android no 1.0 só que ele foi lançado no celular da HTC. E eu nunca usei, nem conheço ninguém que usou o 1.0. Mas ninguém usa, não se preocupe. Hoje em dia, a gente se vê dividido em 4 sistemas, 4 versões principais. A principal, até fevereiro, era o Jelly Bean. Quem tem o Jelly Bean? Já não é tão principal agora, né? Do 4.1 a 4.3, né, que é o Jelly Bean, a gente tinha uma grande parcela dos usuários, seguido pelo ECS, que é esse do vermelho, e o 2.3. E aqui a gente viu um pequeno crescimento que teve, que agora provavelmente com essas várias atualizações da Samsung, já deve ser uma parcela muito maior. E o que isso aqui significa? O que isso aqui está dizendo para a gente? É que, diferente de várias outras plataformas, que, por exemplo, o Windows Phone, que a maioria é 8.1 agora, a maioria é uma versão só. E elas não têm muita diferença entre elas. Então, programar para o Windows Phone, por exemplo, é muito fácil. Você não precisa se preocupar muito com a versão que você está trabalhando. Agora, com o Android, essa história é totalmente diferente. Porque dependendo da versão, por exemplo, da 2.3 até a 4.4, a diferença de recursos que você pode usar é enorme. Então, você conseguir lidar com essa falta de recurso, com diferença de tela, você tem que ser ninja. Android é difícil. É difícil lidar com isso, mas programar. Tá, então vamos. Todo mundo consegue baixar? Quem conseguiu, pode abrindo aqui, eu vou abrir com você. Para a gente dar uma olhada agora no ADT, que é uma das principais ferramentas hoje em dia para programar para Android. Não sei se é a principal, sabe? Mas a maioria das pessoas usa o ADT, que é somente um Eclipse modificado para programar para Android. Também tem outras opções. A principal é o Android Studio, que está em beta, que ele é baseado para quem não gosta do Eclipse, essa é uma boa opção. Mas a gente vai ver que a maioria usa. Quem não conseguir baixar, a gente vai acompanhando agora. Eu só achar aqui. Quando eu abro esse arquivo que eu disse para vocês baixarem, é só vir aqui Eclipse, que eu vou escrever aqui. Normal, como se fosse programando para Java. Agora ele entendeu alguma coisa, principalmente quem não conhece Android, é aquela parte de versões de boa. Uma coisa que também que eu não falei agora, mas, por exemplo, com a mesma versão você programa tanto para smartphone quanto para tablet. Então essa diferença de layout não é automática. Tá? Você pode deixar o mesmo layout do smartphone para um tablet, só que fica horrível. Então, para melhorar a experiência do usuário, você sempre tem que separar o layout.
Eu vou mostrar para vocês como. Certo? Mas dá para vocês deixarem aí, não é nada automático. Quando vocês verem aquele aplicativo que abre no smartphone de um jeito, abre do tablet de um jeito, não é inteligência do Android que faz aquilo não. Certo? Você tem que fazer na mão. E às vezes, por exemplo, na versão 2.3, quem conhece Android está bem familiarizado com isso aqui. Tem um Action Bar. Geralmente é um menu que fica em cima, que aparece geralmente uma imagem e um texto. E algumas opções aqui em cima. Isso não tinha na versão 2.3. Então, caso você queira colocar isso nas versões anteriores, tem que usar a biblioteca de suporte, porque eles não tinham suporte naquele tempo. Certo? Então vocês têm que sempre se preocupar com isso. É automático. Vocês fizerem isso aqui, programado para 4.0, está lindo com 4.0. Aí abre o smartphone 2.3, não vai ficar assim não. Só para quem conhece, né? Vamos lá. Ninguém está conseguindo ver. Nem eu estou conseguindo ver. Deixa eu ver se tem. Então, legalmente, comigo. Onde é que está o alguém está vendo o controle? Tá? Deixa eu aumentar aqui. Aqui é uma Eclipse normal, certo? Não tem nada que mostrar a diferença. O que eu tenho para mostrar a vocês são dois módulos importantes. O primeiro é o Virtual Device, certo? E nem todo mundo aqui vai programar para Android tem um smartphone Android. Então usar o emulador sempre vai ser muito importante. Então criar um emulador também é importante, que é muito fácil. Eu já criei alguns aqui, mas caso você queira criar um novo emulador, você somente em criar um novo emulador, você escolhe qual a característica do device que você quer. Smartphone, quer um de 7 polegadas, um de 3, é só escolher a opção, por exemplo. E aqui é ótimo para testar também, ó, as versões, o tamanho de tela, certo? Quando você vai fazer o desenvolvimento, você cria vários emuladores com telas diferentes, com versões diferentes, para ver se está tudo funcionando. Até porque o Android é cheio de bug também. A gente não faz a coisa certa e não sabe por que não está funcionando. É assim mesmo. Inclusive, aquele robôzinho do Android é chamado Bug Droid. Que é cheio de bug. É sério. Aí você cria. Simples assim. Depois a gente vai ensinar como rodar, mas aqui é onde você cria os emuladores. E aqui é onde você tem controle do SDK. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é que você instala as várias plataformas, as versões. Caso você queira compilar com a 3.2 ou a 4.0, você instala e compila. Beleza? Então é aqui, ó. Aqui você tem controle do SDK e aqui os emuladores. Mas deixando besteira, vamos criar um novo projeto. Como criaria um projeto de Eclipse normal, só que ao invés do Java é um Android. E um nome qualquer. E aqui você escolhe qual a mínima versão que você quer que ele rode. Isso é importante. Porque, por exemplo, a versão 11 ela não tem suporte aqui. Então, caso você não queira trabalhar com nenhuma biblioteca de suporte, caso você queira só programar mesmo,
Então você bota a mínima versão para 11, por exemplo. Porque caso você queira usar isso daqui num projeto que a mínima versão é 8, não vai dar certo. Vocês entendem por quê? Porque vai tentar usar uma coisa que é do 11, só que vocês estão programando para um mínimo 8. Não dá. Então manter isso em mente também quando for iniciar um projeto. Às vezes você não se interessa com o pessoal que tem 2.3, então programa logo para as implementações. Depende muito dos usuários que vocês querem no aplicativo. O hashtag next, não precisa se botar com nada. Aqui é só para escolher a imagem do aplicativo, cuidado para ser isso aí. E aqui a gente vai iniciar com a tela em branco. Simples assim. Next e instalação do programa. E aqui ele abriu o nosso projeto. Deixa eu aumentar mais aqui. Alguém se apagar essa luz aqui. Se apagar essa luz. Tenta apagar essa luz aí. Tá. Só apaga essa aqui não. Tá. Respeito. Pronto. Um projeto no Android é separado nessas pastas e principalmente com esse Android Manifest. A gente vai ver cada um. Tem a pasta fonte, né, onde você vai colocar todo o seu código. Código Java. Todo o código Java vai ficar aqui insert. Separado de pacotes, como um projeto Java normal. Tá? Afinal, a gente está programando Java. E outra parte importante são os recursos. Eu gosto de falar que, se eu tivesse aqui aula, que a parte dinâmica fica aqui, que é o seu código, e a parte estática fica aqui, que é justamente o layout, as imagens, as palavras, certo? Tudo que não muda, coloca aqui em recurso. Tudo que muda, que é o seu código, que é dinâmico, que é mutável, coloca na pasta fonte. Na pasta fonte você já conhece muito bem, você já programa para Java, pacotes, classes, enfim, tudo fica lá. Aqui é que é um conceito um pouquinho importante, que separa a parte do layout, a parte de views, né, quem conhece aqui no PC, ele separa tudo nessa pasta aqui. Então, a gente vê aqui imagens, layout, menu e valores, certo? Por exemplo, quero o layout da primeira activity está aqui. Vocês lembram que a gente criou uma activity em branco, foi uma tela em branco, então o layout dela está aqui. Simples assim. Depois de criar um layout novo, é só ir aqui e está lá. Certo? Valores. Você diz aqui as dimensões que você quer usar, strings e estilos. Tudo fica nesse arquivo separado. Vou abrir cada um para você dar por exemplo, strings. Todas as strings que tem no seu aplicativo você não precisa colocar aqui, mas é recomendado. É uma boa prática. Porque caso você queira adicionar, por exemplo, o nome do meu aplicativo está aqui. Caso queira mudar, é só colocar aqui. Então, onde tiver referenciado esse F underline name, o nome vai mudar. Simples assim. Alguém não entendeu essa parte? Não fiquem. Mesma coisa com dimensões. Aí como configurar isso para um aplicativo mais de uma linguagem? É por aí que você faz, por exemplo, uma opção que faz colocar uma determinada string em português ou em inglês. Ele perguntou o seguinte: caso a gente queira um aplicativo, né, que tenha para português e para inglês, como a gente faz? Nesse caso. Boa pergunta. A gente tem os valores aqui, que é default, certo? Então, em qualquer linguagem que abrir, vai seguir, por exemplo, essa string que a gente está chamando.
Caso a gente queira botar string somente agora para espanhol, como que a gente faz? O próprio smartphone do usuário vai ter lá que a opção dele de linguagem é espanhol. Então, quando ele abrir o aplicativo, ele vai procurar. Tem alguma pasta, valores, para espanhol? Se tiver, use. Se não, ele vai usar default. Aqui, como a gente só tem essa pasta valores, então ele sempre vai usar esse default. Mas caso o nosso lado, por exemplo, seja espanhol, e você queira traduzir as suas strings, é somente você copiar, por exemplo, a pasta valores. Não faça isso, tá? Mas copiar também funciona. Certo? Já que quem tiver a opção de linguagem de espanhol, o Android, assim que abrir esse aplicativo, vai procurar tudo que tiver nessa caixa aqui, ao invés da default. Certo? Ah, quero para português, traço PT. Quero para inglês, traço aí. Então é só pegar as strings que tem no default e traduzir. Beleza? Era isso. Aqui ficou com dois passos. Um valor default e caso o cara seja espanhol, ele vai aqui ver string. Que é... não sei como é que eu beleza? Deixa eu botar lá no slide que já está funcionando. Tá. Alguém tem uma dúvida do Eclipse ou ADT, na verdade? Por enquanto não. Como mostrei para vocês, naquela parte de recursos, onde você vai colocar tudo que é estático, né, você pode colocar algumas tags do lado, caso você queira especificar tanto linguagem como o tamanho da tela, como, por exemplo, se a tela está em landscape ou em modo retrato. Porque, por exemplo, a gente tem um aplicativo e quando está em modo retrato, eu acho que é modo retrato, aparece assim. Mas, quando ele está em modo está impregnado. Quando está em landscape, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja assim. Então a gente tem que mudar o layout de acordo com a orientação do smartphone. Como que a gente faz isso? Cria um layout, por exemplo, para quando ele estiver em landscape. Um para o default, que é quando ele vai em modo retrato, que é esse. E a gente cria uma nova pasta layout, com o layout que a gente quer, quando ele tiver no tablet. Ou então ele virou o smartphone. Certo? Então é tudo através de tags. Tamanho da tela também. Versão. Certo? Esses valores somente funcionam para a versão 11. Traço, versão 11. Mas como é que ele reconhece que a pasta que eu criei com a tag é relacionada àquela landscape? É uma tag específica ou eu tenho configurado isso aqui? Não, é uma tag específica. Por exemplo, landscape é traço lento. Já são pré-definidos. Existe um arquivo na documentação Android que tem todas as tags. Então não é que você define e configura. Então, isso. Outra coisa, se eu tiver, por exemplo, preocupação de fazer código para uma versão mais antiga, para atender aquela galera que tem celular mais antigo, aí tem um código que serve para os dois, tanto para o antigo quanto para o novo, que está perfeito nos dois. Eu preciso replicar código para especificar tanto para o antigo quanto para o novo. Se funciona em todas as versões, você
você programa. Aí tem como deixar um negócio default para todas as versões utilizadas aqui. Sim, você programa para qualquer versão, certo? Se tu lembra quando eu iniciei o projeto lá, eu escolhi a menor versão, que é a versão que eu queria. Certo? Então o código que você escrever vai funcionar para quê? Caso você queira escrever um código específico para uma versão específica, certo? Caso seja o layout, você faz assim. Caso seja no código, você diz lá, a SDK é a versão tal, se for, faz o tal, se não for, faz o tal. Mas é muitas poucas, acho que raras exceções que você vê isso. É mais no layout. E o que mais muda nas versões, que a gente consegue ver, é o layout. Então, geralmente, a gente faz aplicativo que a gente mais mexe no layout, ou valores, enfim. Então, no layout normal, por exemplo, aqui o mapa que não está preenchido, porque não carregou. Mas ali são 3 campos, latitude, longitude, o zoom que você quer e o botão OK. No layout normal. Tá? Mas como isso funciona por trás? Na verdade, são várias views dentro de um grupo de views. Assim que funciona. Por exemplo, não sei se dá para chegar. Seria legal que ficar mais. Eu vou replicar o que está na tela. Tem 3 textos, um botão e um mapa. Certo? Todas essas views que você consegue, tudo que você consegue interagir, geralmente é uma view. Certo? Então, um mapa é uma view. Cada texto é uma view. O botão é uma view. Certo? É como se fosse uma superclasse. Toda edit text, botão, mapa, todo mundo tem view. Certo? Todos são uma view. Só que, por exemplo, caso eu queira alinhar todas essas views em relação a essa, então é uma boa prática você colocar isso dentro de um grupo de views. Certo? Geralmente é um linear layout. Vocês vão ver isso depois que foram pesquisando, se não me engano. Então eu coloquei essas views dentro de um grupo de views. Certo? E todas essas, tudo isso está dentro de um grupo de views, que é a principal, certo? Todo mundo entendeu? Eu sei que é meio. Estou explicando meio. Mas a tela, uma tela Android, ela é um grupo de views. E dentro dela você coloca views ou grupo de views. Certo? Que é essa aqui. Uma tela Android é um grupo de views. E dentro dela você coloca views ou outro grupo. Que é esse exemplo. Tem um grupo de views normal, que era um grupo de views e também um grupo de views. Beleza? E aqui tem alguns exemplos de views. E várias outras. Você pode criar suas próprias views. Tá, isso. Textos, progresso, estrelas, botões, checkbox, tudo está lá disponível. Todas elas são views, porque você consegue interagir. Realmente é essa a diferença. Beleza, fácil. E aqui é um exemplo daqueles valores que eu mostrei para vocês no Eclipse. E tem aquela parte que você adiciona, né? Tem uma tabelinha, tem coisas existentes, mas você também pode ver isso em XML. Aqui em XML é assim. Quem conhece aqui em XML, eu creio que é a besteira. É só tag, o nome e o conteúdo. Deixa eu mostrar para vocês na tabela. Aqui tem a tela normal e tem o XML, certo? Que é a mesma coisa. Caso você prefira modificar no XML, que eu prefiro, que é mais rápido, você vem aqui embaixo, tem a versão do XML e tem ela também, tabelinha que você adiciona aqui, pode ser até mais fácil. É só para mostrar para vocês.
A mesma coisa com layout. Vocês não estão vendo aqui, mas aqui eu estou clicando na pasta layout e vou abrir o único layout que tem, que foi o que a gente criou. Certo? Tá, agora aqui também. Aqui, como vocês podem ver, tem a tela, certo? Uma tela normal, que tem um texto que é uma view, certo? E vocês podem ver isso de forma gráfica, ou seja, ver realmente como está o layout na tela. Ou vocês podem ver também em XML, tudo tem essa opção, certo? E não está aparecendo nada. Que é um text view dentro de um grupo de views, que é um layout relativo. Você não precisa se preocupar com o nome não, mas basicamente é isso. É um grupo de view, que é a tela principal, e uma view dentro, que é somente a text view. Então quando você coloca isso na versão gráfica, aparece aqui. Outras questões importantes. Para você mexer no HTML, você tem que saber quais são as tags. Certo? Por exemplo, largura, altura, texto, ID. Então, por enquanto, quando vocês não conhecem as tags, é melhor mexer aqui. Por exemplo, se eu achar o mouse, aqui do lado aparecem todas as tags, você pode modificar aqui. Caso queira botar no ID, modificar o texto, é só fazer isso aqui. Depois vocês vão querer mexer com o CML, que é mais rápido, mas no começo, ver as coisas funcionando aqui é mais legal. Quem conseguiu instalar? Ninguém? Sério mesmo? Por que deu problema para baixar? Ela baixou mesmo. Vamos continuar. Então a gente viu aquela parte somente estática, né? Que é somente layout, figuras, enfim. E agora o código, como é que funciona? É a parte de Java, a parte legal. São três conceitos importantes que a gente tem que aprender. A primeira é que é active, que é um take, que é um service. O active é o código que você vai fazer para interagir com o usuário. Então, aquela tela principal, aquela tela que a gente mostrou, que só tem um hello world, ela tem um código associado a ela. Toda tela, não toda tela, mas geralmente toda tela tem um código associado. Agora eu vou mostrar isso no código. E aí é active que a gente fala. Vocês estão me escutando, porque eu não estou conseguindo nem me ouvir aqui. Deixa eu botar no código. Por exemplo, esse é um exemplo da Active, que é a Active que vai rodar na tela principal. Vocês podem ver que ela tem um layout associado, que é aquele que a gente estava mexendo, que é o Active meio. Aquele layout que só tem um hello world, então essa é a Active que vai interagir com aquele layout. E uma Active, diferente de um programa Java, o programa Java geralmente só tem um main, né? Que é a partir do main que você roda tudo. Já no Android, não existe main, existe um ciclo de vida. Você não só vai rodar o main e deixar lá rodando para sempre não. Porque como a gente viu, o smartphone tem recurso limitado. Então ele tem um ciclo de vida. Se, por exemplo, um aplicativo está rodando e outro vier por cima, ele vai ter que parar, ou pausar. Então a gente não vai ter que implementar somente o main, tem que implementar também quando ele vai pausar, o que ele vai fazer quando parar, o que ele vai fazer quando for destruído.
Certo? Me perguntar isso. E é através da Activity que a gente faz isso. O método principal que tem que ter em toda Activity é quando cria. É o onCreate. Beleza? Assim que você inicia uma tela e essa tela tiver uma Activity associada, ela vai rodar o código que tiver aqui dentro. A primeira coisa, você iniciou o seu aplicativo e ele vai rodar com certeza um Activity com o código associado. E o primeiro método que ele chama é o onCreate, é quando aquela Activity for criada. O que é que você vai fazer? Certo? Essa Activity, a única coisa que ela faz é setar o layout dela com aquele layout que a gente viu. Mas existem vários outros métodos. E eu aqui a gente vai ver aqui. Quando a Activity ela é iniciada, ela vai primeiro chamar um onCreate, um start e um result. A partir daí, somente quando chamar esses três métodos, é que o seu Activity vai começar a rodar. Você vai perceber que ela está iniciada. Certo? Enquanto não chamar esses três métodos, ela não vai estar rodando. Todo mundo entendeu? Então, quando ela estiver rodando, ela tem várias opções aí do que pode acontecer. É continuar rodando, ou então o usuário chamar outro aplicativo por cima. Se o usuário chamar outro aplicativo por cima, ele com certeza vai pausar. Porque a gente viu que tem recursos limitados, então ele vai ter que pausar o aplicativo. Agora, se ele vai só pausar ou também vai parar, é que depende. Caso o aplicativo passe por cima da tela toda, esconda o seu aplicativo todo, então ele vai parar. Caso seja um aplicativo que somente fique uma parte da tela e o seu aplicativo ainda continue visível, então ele só vai pausar. Entendeu? Caso não dê para ver o seu aplicativo mais, ele para. Caso dê para ver pelo menos uma partezinha do seu aplicativo, ele só vai pausar. O que você vai fazer de pausar, o que você vai fazer de stop, depende de você. O Android não controla nada. Mas geralmente, por exemplo, um aplicativo de mapa. Quando o seu mapa não está sendo mais visível, o que você faz, geralmente? Para o usuário não gastar a bateria toda. Desativa o GPS. Então, é no stop que você faz isso. Quando o seu aplicativo não estiver mais visível, quando ele parar, aí você desativa o GPS para não ficar lá rodando e o cara, oxe, por que o GPS está ligado? Há uma coisa acontecendo aqui. Rapidinho. Ele pode parar quando um aplicativo vier por cima, mas ele pode continuar rodando como multitask por debaixo. Tá, eu vou passar por isso. Mas quando ele parar, ele pode voltar, certo? É uma das opções. Ele foi parado, mas ele também, por exemplo, eu estava acessando o aplicativo de vocês, aí fui para a internet. Aí beleza, ele parou. Agora eu voltei de lá. E agora? O que é que acontece? Ou ele pode ir com um create de novo, ou ele pode ir com um start. Isso depende de duas coisas. Ele vai com um create, e um create é quando você cria o seu layout para o rua todo. Né? Então é um método mais pesado. Isso é geralmente chamado quando o sistema mata o seu aplicativo. Ele estava consumindo memória demais, então o Android ele vai mata. Então se ele matou, quando eu voltar para o seu aplicativo, ele vai criar tudo de novo. Mas caso ele não esteja consumindo muita memória, quando o cara voltar para o seu aplicativo, ele somente vai com o start, não vai passar por um break de novo. Isso que é chato essa parte, mas é importante. Agora vê só, e se ele não voltar? Eu digo, se eu não voltar para... Porque, por exemplo, tá no WhatsApp, tá mandando uma mensagem lá. Aí a internet tá lenta e ele fica tentando mandar e eu não quero ficar lá esperando. Aí eu vou pra internet, o browser. Ele não fica lá tentando mandar não. Ele para mesmo, ele pausa. Porque aqui o envio da mensagem não precisa de interação com o usuário, certo? Certo. Só tá enviando. Então não é um activo.